Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Lê. Hoje eu vim compartilhar com vocês minha experiência, né? Meu relato de parto. Tem algum tempo que eu já queria gravar esse vídeo, mas por motivos essenciais, chamado Lucy, não consegui. Então eu vou gravar hoje. Então, a Lucy nasceu com exatas 40 semanas, né? 40 semanas e 0 dias. Ela nasceu em Lisboa. Então, primeiro eu comecei a sentir, né, algumas contrações, estavam ali só treinamento, depois começou a ficar espaçadas de meia em meia hora. E o tampão começou a sair, um tampão mucoso, né? A proteção ali, que é pra não ficar saindo, não ter perdas de sangue. Então, começou a sair o tampão na quinta-feira e eu comecei desde então a sentir as contrações de meia em meia hora. Então, essas contrações eu já sabia que com a saída do tampão, então perto da data, né, dela nascer, que era a data prevista exatamente, poderia já estar entrando em trabalho de parto. Então, comecei a fazer alguns exercícios, alongamentos, caminhada. Saímos eu e minha sogra aí pela rua para fazer uma caminhadinha na tarde, no fim da tarde. Durante o dia da sexta, então eu passei a noite toda, né, sentindo contrações de meia em meia hora, mas não estavam tão fortes. Depois, na sexta-feira, eu também continuou do mesmo jeito, eu disse, não, isso aqui tem que dar uma aceleradinha, né? E aí eu fui, inventei de limpar a casa, fui lavar o banheiro, minha sogra também estava me ajudando, né, a limpar a casa, dar aquela coisa da limpeza, né, que eu esqueci o nome. E aí a gente organizou a casa. Eu lembro que eu fiquei lavando o banheiro, fui lavar detalhes assim do chão para me abaixar mesmo, fazer mesmo aquela coisa de movimento, né, um movimento para poder o corpo dar uma acelerada. E aí quando foi no final da tarde, começou a ser mais próximas, né, as contrações, ainda na mesma intensidade, não ficou mais forte. E aí eu fiquei com as contrações de 15 em 15 minutos, então eu já sabia que estava ali acelerando, né, tinha dado certo o que eu estava fazendo. Depois eu fiz, começou, né, então, a ficar de 10 em 10 minutos. Meu marido tinha ido trabalhar, e aí eu avisei a ele que estava muito mais acelerada, né, 10 em 10 minutos. E aí ficou assim por um tempo maior. Quando eu fiquei 10 em 10 minutos, eu liguei pra ele, depois de uma hora e pouco, pra ele vir pra cá, pra casa, pra gente ligar no SNS, né, que aqui você tem que ligar pra saber onde tem vaga pra você ir ser atendida até o seu bebê. E eu liguei, nós ligamos, fomos direcionados a ir para o hospital de Loures, fica na região central de Lisboa. E o hospital aqui da região estava fechado, né? Estava fechado, não estava recebendo mais ninguém, porque era uma sexta-feira à noite e o final de semana estaria fechado para receber novos pacientes de trabalho de parto. Então lá vamos nós para Loures. Pegamos as coisinhas dela, já estavam na mala do carro. Eles avisaram que não dava pra chamar a ambulância, que a gente que tinha que ir com o nosso transporte próprio. Já disse logo assim, de início. E aí nós fomos, né? Chegamos lá quase meia-noite, nisso tudo, né? Nesse tempo. Daqui pra lá é 1 hora e nós esperamos mais um pouco e fomos com calma. Mas isso sempre eu estava assim, me controlando, né, a minha dor através da respiração, que realmente ajudou muito desde o início ao fim. E aí eu tava controlando minha dor e aí foi. No carro é mais complicado, né, de você controlar, mas deu pra chegar lá. Chegando lá, elas fizeram a análise, né, se realmente estava em trabalho de parto. A mulher disse que não estava em trabalho de parto, porque estava só com 3 centímetros.
Nesses 3 centímetros não é considerado trabalho de parto ativo, mas para chegar em 4 centímetros é um pulo, né? Enfim, eu saí do exame, voltei para a recepção, fui ao banheiro e quando fui ao banheiro percebi que tava com perda de líquido. E aí tava perdendo líquido aos poucos, coloquei a fraldinha e fiquei lá esperando para fazer outro exame, que era o CTG. CTG é para ver os batimentos, né, cardíacos do bebê e as contrações. E aí depois voltei para lá, para a sala, e avisei a ela que estava perdendo líquido. Fui fazendo o CTG. Ela disse que depois ia analisar novamente, né, com o toque. E depois do CTG foi isso que ela fez. Analisou, viu que realmente estava com perda de líquido e nesse caso deveria internar mesmo não estando com os 4 centímetros, que é o trabalho de parto ativo, né? O início do trabalho de parto ativo. E aí pronto, disse que tinha que internar, mas já não tinha mais vaga. Porque os hospitais estavam muito cheios, esse estava mesmo bastante cheio na recepção. Imagino que lá dentro também. E aí ela disse que ia falar com uma pessoa, ver se já estava finalizando com alguma mulher, já estava finalizando o parto de alguma mulher, e aí viu que tinha uma que estava com 10 centímetros e que só estava na parte do expulsivo. Me perguntou se eu queria aguardar ou se eles poderiam me encaminhar para um outro hospital, uma maternidade. E aí eu fiquei muito na dúvida, porque já estava lá, né? É só parir, a mulher parir, que eu tenho uma vaga, que aí ela muda pra parte da internação. Mas enfim, eu não quis ficar, eu decidi, eu e o meu marido, né, decidimos que seria melhor a gente ir pra outro hospital. Ficava 10 minutos na hora distante, então dava pra ir. Já tava com dor mesmo, então... E também eu sabia que não era uma coisa assim de... já vai parir logo no carro, em 10 minutos, né? Então nós decidimos ir. Nós fomos encaminhados para a maternidade Alfredo da Costa, que foi lá onde ela nasceu. E aí eu tive dúvida, né? Perguntei se realmente a vaga seria minha, porque eu tava lá no hospital e a vaga de repente não tinha mais. E ela disse que ligou para lá, disseram já meu nome, que seria encaminhado e toda a questão, né? Como era que tava ali o andamento. Então eu cheguei lá já estavam sobre aviso. Tinha tomado já a primeira dose do antibiótico, porque o meu estreptococo deu positivo. Estreptococo, acho que é esse o nome do exame. Então precisava estar em antibiótico até o bebê nascer, até minha filha nascer. E fiz a primeira dose e ela colocou lá no registro, informando qual era o antibiótico que tinha sido tomado para tomar as doses seguintes. Então chegamos lá na maternidade, fiz a triagem, depois fui encaminhado para o quarto, onde ficaria até ter a Lucy. E aí eu fiquei assim, maternidade por fora parecia super antiga e tal. Realmente é uma maternidade antiga, eu sou reformada. Essa parte da obstetrícia, né, da área de partos, é muito bonita. Vou colocar uma foto aqui pra vocês verem, mais ou menos, né? Não dá pra ver muito. Eu também não gravei muito, não fiz nada de foto, porque é um momento que você tem que estar realmente concentrada em você e no bebê e no que tá acontecendo ali. E aí eu fui, eles colocaram lá o CTG, né? O cinto do CTG, colocaram... tava com acesso já para tomar antibiótico de x horas, não lembro quantas, acho que 4. E aí fui lá, fiquei na bola, fiquei balançando pra lá pra cá, e aí a enfermeira chegou pra falar comigo, a obstetra também falou comigo logo no início. Eu já tinha entregue meu plano de parto na triagem que eu tinha feito. E aí ele fez algumas perguntas lá sobre o que tinha no plano de parto. Eu tive que assinar também um termo,
caso precisasse de uma cesariana de emergência, mas tudo ótimo até o momento. Eles foram bem, como é que eu falo? Foram bem assim, seguiram, né, aquilo que eu queria. A enfermeira foi lá, perguntou se eu queria tomar a epidural e eu não quis tomar a epidural naquele momento. Eu disse que eu não queria e se eu precisasse eu pediria. Pra elas não ficarem insistindo, sabe? Eu falei logo assim, então a obstetra também perguntou a respeito da epidural e perguntou a respeito da episiotomia. Na verdade, sim, me perguntou as preferências que eu tinha, né, no meu plano de parto. E aí eu disse que eu não queria episiotomia. E aí ela disse que lá eles não tinham esse hábito de fazer episiotomia por rotina. E aí eu comentei também que não queria vácuo, que não queria fórceps, não queria que fosse utilizado. Então, no caso de uma necessidade, realmente ia para uma cesariana. Porque eu não queria essas intervenções, né, já tinha comigo. E aí nós fomos ali levando, né, o trabalho de parto. A enfermeira disse que se precisasse, era só apertar o botão, e também se fosse preciso, se não evoluísse, eles iriam colocar um pouco de ocitocina para poder dar uma acelerada. Perguntei para ela quais os outros métodos de alívio da dor que teria, que fosse não farmacológico ou algum outro tipo. E aí ela disse que ia conversar com a anestesista e em breve ela voltava com ela para poder me dar outras opções. E aí depois ela voltou, só ela, me disse que tinha uma salinha que eu ia gostar. Perguntou se eu tinha feito o curso de parto. Eu disse que não fiz, não fui fazer na maternidade, não fui fazer no hospital. Mas eu tinha estudado por mim, né? Então ela foi e me mostrou, me levou para uma salinha, eu e o marido, a gente ficou lá o tempo todo, ele me ajudando. Fiquei lá no banho quente, a água mais quente que eu já tomei banho na vida. Tomei banho não, né? Só nas costas ali. E aí me ajudou muito essa água quente, né? Lá nessa salinha tinha um ambiente super tranquilo, uma luz escura, vocês vão ver aí na foto que eu vou colocar, que realmente é um ambiente assim para você se acalmar, se entregar ali aquele momento, né? Então eu fiquei ali durante algumas horas, 2 horas eu acho, 45 minutos só debaixo do chuveiro. E aí foi o que me ajudou. Depois eu senti fome, aí tive que sair para comer alguma coisa. Mudou de turno, a enfermeira já era outra, já estava de manhã. E a enfermeira que ficou durante o dia, também super simpática, perguntou meu acompanhamento. Por acaso ela conhecia a enfermeira que estava me acompanhando no centro de saúde, estudou com ela. E aí acho que ela foi bem mais simpática, né, com isso. Depois voltamos lá pro quarto, ela foi fazer novamente o toque, tinha evoluído bastante, já estava em 6 centímetros. E depois ela voltou com a anestesista e me sugeriu, não é, uma máscara, que é uma máscara com gás, que ajuda a aliviar a contração mais rápido. E aí eu assinei lá, e ela me ensinou a utilizar, ela trouxe. E da mesma forma que era para respirar, o gás só saía se você respirasse da forma correta, né? Respirar fundo e lento. E aí acabou que eu fui utilizando esse gás. Ele ajudou bastante, né? Dali de 6 até uns 6 a 8 centímetros, ele ajudou bastante, porque estava bem forte, né? As contrações estavam bem fortes. E aí eu continuei lá, na bola, tentei descansar, não consegui, porque estava muito intenso. Se eu tivesse feito a utilização da epidural, eu poderia ter dormido, tarará, mas eu fiquei com muito medo de aplicar a epidural e atrapalhar o trabalho de parto. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu fiquei com medo disso e eu decidi que não queria. E por um acaso, esse gás só tem nessa maternidade.
ela disse, né, esse é um protótipo que a gente tá utilizando e ele só tem disponível aqui nessa maternidade, nesse hospital. E aí foi o que me ajudou, né, me salvou. E aí depois ela veio, ensinou outras formas de ajudar, né, a aliviar, ajudar também a abrir essa região aqui do quadril, né? Ela ficou dizendo pro meu marido, pro Júnior, apertar aqui o meu quadril pra dar espaço pra Lucy descer, pra o bebê descer. E aí ele fez. Fiquei lá de 4 apoios, ele ficou apertando assim a lateral. Depois de um tempo, pronto, já tinha feito. E aí eu já tava impaciente com aquele gás, porque eu não tava conseguindo controlar minha respiração. E eu chamei a enfermeira, disse a ela que eu queria voltar pra lá, pra sala onde eu tava, no chuveiro, né? Queria voltar pro chuveiro. E aí eu fui. Fiquei lá no chuveiro novamente por mais 1 hora. Então depois que eu saí dessa parte, né, que eu fiquei aí mais tempo no chuveiro, eu voltei lá. Eu chamei a enfermeira, na verdade, antes. Eu disse a ela que eu tava com vontade de empurrar. E aí ela me trouxe um banco, ela já tinha me trazido no banquinho, eu tava sentada no banquinho. No banquinho de parto. E aí ela disse que podia empurrar, porque até o momento minha bolsa não tinha estourado. E aí se eu fizesse força, poderia ser que a bolsa estourasse espontaneamente. E eu não queria que ela estourasse a bolsa, né? Eu já tava assim um pouquinho relutante com isso. Daí eu disse, eu tô cansada, eu acho que já tô completamente dilatada, vamos lá pro quarto pra ver. Quando ela viu, dito e feito, né? Já tava lá, totalmente dilatado, mas a bolsa não tinha estourado. Aí ela disse, agora a gente vai ter que estourar a bolsa, porque não tem como, já tá totalmente dilatado e não foi espontaneamente. Eu disse, tá bom, já tá no final, então vai. Daí ela foi e estourou a bolsa, depois eu fui ao banheiro. Quando voltei, ela disse que agora já tava mudando de turno, a enfermeira que tava entrando, que ia fazer o parto, realmente. E aí ela disse que o trabalho ali já foi muito bom, agora era a hora mesmo de expulsar, de nascer, colocar o bebê pra nascer. Então, a nova enfermeira foi apresentada pra mim, e aí ela me ajudou, né? Primeiro tentamos na banqueta, fiquei lá sentada, e aí ela tava agachada, de frente pra mim. Ela tava agachada, né? Assim, e eu sentada na banqueta. E ela disse, o que você acha da gente ir pra cama, a gente ir pra maca, você fica nessa mesma posição, mas aí eu vou ter mais acesso, né? Mais sei, acho que ela tava incomodada ali, assim, agachada, né, o tempo todo. Aí eu disse, tá bom, vamos tentar. Ficar na mesma posição, tudo bem. Aí quando a gente foi, eles tiraram a parte da cama, de baixo e tal. Aí quando eu sentei, não ficou na mesma posição. Era uma posição que eu ficava assim, mas eu ainda tava apoiando essa parte de trás aqui, o cóccix na cama, né, na maca. E aí eu fiquei super incomodada, tava doendo. Eu disse, não, assim não dá não. Aí eu disse, qual a posição que você prefere? Aí eu disse, vou ficar em 4 apoios. Pronto, fiquei em 4 apoios. Aí ela, tá bom, vamos ajudar você a virar. Me virei e fiquei em 4 apoios, assim. E aí ela foi dizendo, olha, a força que você tem que fazer é aqui. Não tá vocalizando bem, porque eu tava vocalizando, fazendo, tava com vontade enorme de gritar. Mas ela disse, você tá vocalizando bem, mas tente concentrar a sua força aqui embaixo, que é para o bebê vir, né, pra ela descer. Pronto, aí eu tentei algumas vezes, não sei se eu acho, né, na verdade, que eu tava com medo de sentir mais dor e tava colocando força no lugar errado, aqui em vez de ser embaixo. Então ela foi me indicando, né? Aí eu, pronto. E eu com medo dessa mulher querer fazer episiotomia. Eu olhava pra cara do Júnior.
Ela tava mexendo em algumas coisas lá no material e aí eu fiquei assim, tipo, vê aí, com aquela cara de desespero, vê aí se não vai me cortar, por favor. Enfim, mas em nenhum momento ela disse que queria fazer, ou que ia fazer, ou sugerir, em nenhum momento. Realmente, foi respeitado, né? Todas as minhas decisões. E aí, ela disse, olha, você já tentou algumas vezes, realmente tinha tentado algumas vezes, né? Contração atrás de contração, e eu tava fazendo força, mas não tava indo, não tava descendo. Daí ela me sugeriu, você vai querer mudar, quer tentar uma outra posição de lado, de repente você fica mais confortável e você consegue fazer a força melhor. Aí eu disse, não, calma, não, calma, vou tentar mais uma vez. E aí quando ela, então tá bem, quando vem a próxima contração, você faz força, e aí vamos ver se ela vai descer mais um pouco. E aí, na próxima contração, eu fiz força no abdômen, realmente, e fiz força lá pra baixo, na região vaginal mesmo, porque era pra sair. E aí, nessa força que eu fiz, ela desceu mais um pouco. Ela disse, olha, foi ótimo, agora, então, na próxima você continua, quando vier a próxima contração. E eu tava muito impaciente, eu digo, agora que já deu certo, eu vou fazer outra força, né? Eu não esperei a próxima contração. Então eu fiz força sem estar com a contração. Resultado, rasgou, né, gente? E aí pronto. Quando eu fiz a próxima força, eu esperei um pouquinho, a contração não vinha, e eu, impaciente, fui e fiz a força. E aí ela saiu de vez. Então teve uma laceração de 2º grau. E depois que ela saiu, pronto, o bebê nasceu, não senti mais nada de dor, assim, de contração, claro. Ela secou a Lucy, me deu ela nos braços, cordãozinho umbilical bem curto, aí eu peguei ela, tive que virar pra pegar ela, fiquei com ela lá no colo. Ela tinha me dado um swaddle, que é uma coisa assim, e aí eu coloquei ela assim por dentro, ela ficou aqui. E depois ela foi fazer os pontos, né? Eu disse, rasgou muito? Eu perguntei, ela rasgou um pouco. Eu disse, vai levar muitos pontos? Ela disse, vai levar alguns. Até hoje não sei quantos, tá? Mas foram alguns, assim. Também não acho que foram muitos, não. Mas essa parte dos pontos foi bem sofrida, né? Porque a anestesia não pega bem. E aí, como tiveram que fazer alguns pontos da forma que ela falou, para da placenta, ela esperou o momento, né? Esperou o sangue todo para o bebê, para depois cortar o cordão umbilical e fazer ali, nem sei se foi, não sei qual é a sequência exatamente, mas ela não puxou a placenta, ela esperou a placenta sair, esperou o cordão umbilical ficar branquinho para poder cortar, e o Júnior cortou. Então foi assim bem especial, eu gostei muito do atendimento, né? Apesar de ter assistido, né? Assim como esse relato que eu tô fazendo, eu assisti várias pessoas falando sobre relatos de parto e outras amigas que tiveram parto recente, eu sempre perguntava a respeito. E algumas tinham sido bem, outras não tinha sido traumático, né? E o que eu não queria era que fosse traumático. Foi feito o corte do cordão, depois foram feitos os pontos. Ela me perguntou se eu queria ver a placenta, eu não tinha interesse em ver a placenta, eu disse que não, obrigada, e tudo bem. Elas respeitaram, né, todo o meu plano de parto. Não sei se tivesse tido alguma intercorrência ou alguma outra coisa não tivesse ocorrido como deveria, se eu realmente teria sido seguido, né? Essa é a minha vontade de parto. Então, até o fim eu fui, elas não me perguntaram mais se eu queria tomar epidural, porque realmente eu acho que é até menos dispendioso, né? Menos custoso.
para um hospital do que alguém que não quer epidural do que alguém que quer. Que chega lá já, quero epidural. É bom ter a opção, né? Porque se realmente a dor estiver muito intensa, a pessoa saber que não vai aguentar, estiver desconcentrada e ter a opção de ter esse medicamento para ajudar a dor. Mas tem outros poréns. Enfim, eu gostei muito desse parto, apesar de ter tido a laceração, que é extremamente comum, né? Acredito que se eu tivesse feito outras coisas antes do parto, teria me ajudado a não lacerar, né? Como fisioterapia pélvica, que realmente ajuda muito a liberar ali a musculatura e ajuda a passagem, né? Para passar o bebê. E não sei se eu falei tudo, se eu esqueci alguma coisa, mas a Luz nasceu super saudável. O que eu indico para vocês é estudarem sobre o parto, as fases, né, do trabalho de parto, as possíveis intervenções que podem ter ou que podem ser sugeridas para vocês, né, como boas. Se tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários e espero que vocês tenham um ótimo parto também e que tudo dê certo. Até o próximo vídeo. Tchau!